Namastê, meus queridos! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo, suaves e sossegados? Ótimo! Hoje nós vamos precisar de toda essa tranquilidade porque nós vamos viajar num mundo onde a galera costuma carregar muitos conceitos pré-formados Maconha. que apontam para o meu amigo Mol como o grande vilão da história. E, na verdade, nós estamos aqui para mostrar que nada disso. O Mol nada mais é do que um companheiro que nos ajuda a resolver problemas que envolvam quantidades, certo? Então, segue aquele nosso padrãozinho, ajeita tudo aí e vem com o Rubão, porque hoje é dia de cálculos químicos. Beleza, cálculos químicos, na verdade, engloba muita coisa. Portanto, a nossa aula vai ser dividida, porque senão ficaria muita coisa para um vídeo só. Esse vídeo ia ficar enorme e aí ia cansar a galera e eu não quero ninguém cansado. Todo mundo animadão. Uhul! Beleza? Então, nós vamos começar falando sobre essa unidade de massa. O que é isso? Não sei. Unidade de massa é o conceito básico, é o ponto de partida para toda a discussão. O que aconteceu? Todos os elementos da tabela periódica que são conhecidos hoje, eles têm uma referência. Essa referência é o átomo de carbono, certo? Carbono, um elemento simples, fácil de encontrar na natureza e tal, e tem uma outra característica. A sua massa 12 indica que ele tem 12 partículas no seu núcleo. E embora sejam prótons e nêutrons, esses prótons e nêutrons são muito parecidos, tanto que todo mundo tende a falar que eles são iguais, certo? Eles não são exatamente iguais, tem uma pequena diferença em termos de massa entre eles. Mas, para facilitar as coisas, afinal de contas isso aqui é química, né? E essa altura você já sabe, padronizou-se que as 12 unidades de massa do carbono eram iguais e que cada uma dessas partículas massivas do núcleo do carbono seria uma unidade de massa atômica, certo? As massas de todos os outros elementos da tabela nada mais são do que uma relação de quantas vezes essa unidade de massa se repete naquele núcleo. Então, quando eu falo, por exemplo, que a massa do oxigênio é 16, significa que no núcleo do oxigênio repetem-se 16 vezes essa unidade de massa atômica. Tranquilo? E assim funciona para todos os elementos. Se a massa da prata é 200, isso significa que a partícula, a unidade de massa atômica se repetiu 200 vezes lá no seu núcleo. Tranquilo? Beleza, unidade de massa é isso daí. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Só que esse valor, olha a tretinha aqui, ó, que corresponde a 1/12 do carbono, é um valor muito pequeno. Quão pequeno? 1,6 vezes 10 a menos 24, ou seja, absurdamente pequeno. E aí nós temos um problema. Esse valor é tão pequeno, mas tão pequeno que é impossível mensurar. Não dá para a gente pegar a balança e pesar ele, certo? Logo, era necessário converter esses valores muito pequenos em valores mensuráveis. Isso foi possível quando? Com a teoria ou a hipótese de Avogadro. E qual era a hipótese de Avogadro? Resumidamente, o mol. Seu lindo. É bicha. Bom, mas deixa o mol lá, a gente vai falar dele depois. Antes de falar do mol, a gente dá uma passadinha na tabela periódica, já que a gente falou que as massas da tabela são criadas ou determinadas a partir dessa unidade de massa, e aí a gente percebe uma inconstância. Que inconstância é essa? Você chega lá e fala assim, pô, Rubão, aí você me complicou, quebrou a minha cabeça aqui. Porque eu olhei aqui, ó, e aí eu vi que a massa do ferro é 55,8. E que a massa do cloro é 35,5. Mas como assim? Esse número quebrado aí, ele é próton ou ele é nêutron? Tem meio próton ou meio nêutron do núcleo no cloro? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Na verdade, um ser iluminado, uma santa e encarecida alma, fez o favor de determinar as massas atômicas e já colocar na tabela essas massas atômicas prontas. O que são essas massas atômicas? Na verdade, são as simples médias de todos os isótopos de cada elemento. Mas médias ponderadas, tá? Como assim?
Uma média que considera a massa do isótopo e a porcentagem de ocorrência dele na natureza. Isso. Por quê? Porque cada elemento que apresenta mais de um isótopo, ele tem massas ou tem ocorrências de cada isótopo constantes em cada corpo, independente da natureza desse corpo. Como assim? Se eu faço um teste lá para determinar a porcentagem de cloro, e aí eu descubro que eu tenho 75% de cloro 35 e 25% de cloro 37, não importa se eu estou analisando o cloro de uma amostra de sal, se eu estou analisando o cloro de um organismo vivo, se eu estou analisando cloro que veio, sei lá, de uma erupção vulcânica. Tem cloro na Terra sempre na mesma proporção. Então, um cálculo que você faz para um elemento, ele vale independente da natureza desse elemento, certo? De onde a amostra dele tenha sido retirada. Por isso, a gente faz a massa atômica da tabela periódica usando essa média ponderada, tá bom? Esse tipo de exercício aparece pouco no vestibular, pouco. Mas se ele aparecer, para nós é uma maravilha. Por quê? Porque não tem jeito de errar. Porque ele aparece sempre de duas formas, uma de duas maneiras. Então, tem dois tipos de exercício só sobre isso daqui. E aí, nós vamos fazer um exemplozinho que é, teoricamente, o menos fácil. Certo? Porque difícil propriamente não tem. Tem menos fácil ou mais fácil. Bom, beleza. Primeira coisa, eu tenho um elemento cuja massa na tabela é 41. Esse elemento tem dois isótopos, um de massa 40 e um de massa 44. E eu quero saber quais as porcentagens de cada um desses isótopos na natureza. Eu quero calcular a porcentagem do 40. Não sei. Se eu não sei, eu vou chamar de X. Eu quero a porcentagem do 44 também, e eu não sei. Se eu não sei, eu vou chamar de qualquer coisa menos x, tá? X jamais. Por quê? Se eu chamo isso daqui de x, eu estou dizendo que isso é igual a isso, concorda? Aí seria 50% para cada, eu não preciso fazer cálculo, né? Então, cuidado. Bom, sabendo que isso é uma variável e isso é outra variável, eu posso substituir na fórmula. Ó, a massa atômica, que é a massa média, já foi dada aqui. Então, aqui temos 41 igual a massa de um isótopo vezes a sua porcentagem. Vou começar pelo 40, mas a ordem não importa. 40, que é a massa do primeiro isótopo, vou agachar aqui rapidinho, ó. Todo mundo continua me vendo aí, né? Bom também. 40, que é a massa do isótopo, vezes a sua porcentagem, que é X, mais 44, que é a massa do segundo isótopo, vezes a sua porcentagem, que é Y. E tudo isso tem que ser dividido por 100%. Ó, eu tô com medo aqui de você dar um vacilinho aí. Então, só para lembrar, ó, nós temos a soma, uma multiplicação e uma soma. Então, o que a gente faz? Multiplica primeiro, depois faz a soma, né? Não dá esse tipo de vacilo, senão você vai deixar eu e o meu amigo Tiaguinho, lá do canal Tiago Gostoso, muito decepcionado. Então, não faz isso, tá bom? Vamos resolver isso aqui, ó, multiplicando cruzado, eu vou ter 41 vezes 100%, 4.100%, que vai ser igual a 40x mais 44y, certo? Aí é que vem aquela, parece que deu ruim, né? Porque eu tenho duas variáveis, tenho uma equação só, vai ter que rolar um sisteminha, né? Ih, rapaz. Mas olha aqui. Tem um jeito muito mais simples de fazer isso daqui. Ou tem uma saída simples para isso daqui. Que é o seguinte, você concorda comigo que x e y são valores de porcentagem? E qual é a única certeza que eu tenho sobre porcentagens? A certeza que eu tenho é que a soma de tudo, ou seja, x mais y, tem que ser o total, 100%. Então, basta a gente isolar uma delas. Quem você quer isolar aqui? Não precisa nem perguntar, né? Todo mundo isola o coitado do x. Então, bora lá. 100% menos y. Beleza? Isolei aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar 100% menos y. Simples assim. Então, ó. Passa para cá. E aí, deixa eu tirar um pouco de pincel aqui, que está cheio na mão, né? Temos que 4.100% vai ser igual a 40 vezes x, não era? Mas o x agora eu sei que vale 100%
menos y mais 44y. Só para constar, ó, lembra que 100% menos y é o x, tá? Então, beleza, ó, vou ter que 4.100% é igual a regra do chuveirinho, 40 vezes 100%, 4.000% menos 40 vezes y, 40y mais 44y. O que a gente faz agora? Agora é a hora de organizar a micareta, né? Tudo que é número eu coloco para um lado, tudo que é letra para o outro lado, beleza? Tranquilo. Então, esse 4.000% passa para o outro lado subtraindo. 4.100 menos 4.000, 100%, que é igual a menos 40 mais 44, 4y. Então, ó, 4 passa dividindo, 100 dividido por 4, 25%. Se o y vale 25%, o que a gente sabe sobre o x? 75%, né? Porque a soma dos dois, obviamente, tem que dar 100. Então, ó, 25% e 75%. Tranquilo? Ó, se você quiser, só vir aqui, ó, deixa eu pegar outra corzinha aqui para ficar bonito. Ou para ficar papagaiado, sei lá, né? O x eu descobri que vale 75%, o y eu descobri que vale 25%. Tranquilo? O que faz muito sentido. Por que faz muito sentido? Ora, você concorda que a massa média ficou muito mais próximo do 40 do que do 44? Se a média está mais perto do 40, significa que a porcentagem dele é maior. 3 por 1, na verdade, né? Aqui, ó, 3 vezes, aqui uma vez. 41 está muito mais perto desse do que desse. 3 por 1. Beleza. Bom, mas isso daqui a gente vai fazer, e essa é a versão difícil do exercício, hein? E se fosse a versão fácil? Na versão fácil, a questão já daria para a gente os porcentagens, as duas porcentagens, os percentuais, e pediria isso daqui. Aí a gente precisaria achar a massa atômica e só substituir na fórmula matemática pura e simples, beleza? Só multiplicar, somar e dividir depois. Tranquilaço. O que torna essa matéria realmente fundamental é a hipótese de Avogadro. O que é a hipótese de Avogadro mesmo? Basicamente, a hipótese de Avogadro é simplesmente você tornar massas absurdamente pequenas em quantidades mensuráveis. Só isso daí, beleza? E como é que ele fez? Usou tutano, usou a massa cinzenta, presta atenção. Ele pensou o seguinte, cara, a massa do carbono é 12, beleza. Opa, deu uma esbarradinha aqui. É 12, tranquilo. Só que 12 unidades é muito pouco, é uma massa ínfima, não dá para pesar. De fato, não dá para pesar. E 12 gramas? 12 gramas dá para pesar. Se eu pesar exatamente 12 gramas, se eu medir exatamente 12 gramas de carbono e depois determinar quantos átomos de carbono tem lá dentro, será que isso vai virar um padrão e que vai se repetir nessa mesma quantidade para os outros elementos, já que a massa dos outros elementos foi criada ou determinada, baseada na massa do carbono? Aí ele cogitou e pensou nessa possibilidade, por isso que é a hipótese de Avogadro, certo? Na época não foi possível, graças à tecnologia rudimentar, fazer essa comprovação. Outras pessoas depois comprovaram, testaram e determinaram que o Avogadro estava certo. Mano, muito esperto, o cara pensou isso muito tempo antes e era verdade. Ou seja, quando ele pesou 12 gramas exatos de carbono e determinou quantos átomos tinham lá, qual o número total de átomos que tinha lá? 6 vezes 10 é 23. Aí ele falava que isso se aplicaria a outros elementos. Testando com outros elementos, por exemplo, a gente falou de oxigênio, né? Qual a massa de oxigênio? 16. Se eu pesasse 16 gramas exatos de oxigênio e depois contasse quantos átomos tem lá dentro, quantos átomos eu teria? 6 vezes 10, 23. Se eu repetisse isso com urânio, com massa 235, se eu pegasse 235 gramas de urânio puro e pesasse, não ia ser uma ideia muito boa, né? Mas se eu pesasse e depois contasse quantos átomos lá dentro, quantos átomos teria lá dentro? 6 vezes 10, 23. Criamos um padrão. Temos um padrão, ou seja, temos uma unidade de medida. O mol é só unidade de medida, gente. Do mesmo jeito que eu tenho quilo, que é a mesma coisa que 1000 gramas, ou uma tonelada, que é a mesma coisa que 1000 gramas,
relação entre unidades de medida, 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml, relação com unidade de medida, tem o mol, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23 partículas, de qualquer coisa. 1 mol é um pacote de 6 vezes 10 a 23 partículas, tranquilo? De qualquer coisa. Quanto tem 1 mol de, sei lá, quanto tem 1 mol de pirulito? 6 vezes 10 a 23 pirulitos. Quanto tem 1 mol de carro importado? 6 vezes 10 a 23 carros importados. Quanto é 1 mol de amor? Amor é algo que não se mede, né? Amor se sente, né? Mas, enfim, para as outras coisas a gente calcula, tá? 1 mol é sempre 6 vezes 10 a 23, tá bom? E esse mol, que já está relacionado em massa, a gente viu, né? O que é 1 mol? É a massa de um elemento medido na tabela, só que em gramas. Então, qual que é a massa do carbono? 12 gramas. 12 da tabela, só que em gramas, certo? Tem essa relação com partícula, e tempos depois, um sujeito chamado Robert Boyle, que a gente estuda lá no estudo dos gases, determinou que existe um volume molar, que é de 22,4 litros para cada mol de qualquer gás. Mas só gases, se a substância não for gasosa, simplesmente não vale. Beleza? Não vale. Ótimo. Agora, fazer uns exemplozinhos bem básicos, só para a gente ver a aplicação disso daqui. 1 mol de carbono, massa na tabela 12, só que em gramas, 12 gramas. 1 mol tem sempre 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, e o volume não tem. Por quê? Porque carbono não é gás. Tranquilo? Mas ácido sulfúrico é um trem diferente, né? O que eu vou precisar? Como é uma molécula, eu preciso juntar as massas de todo mundo. A massa do hidrogênio é 1, a do enxofre é 32, a do oxigênio é 16. 16 vezes 4, 64. 32 vezes 1, 32. Mais 64, 96. 96 com 2, 98. Então, a massa do ácido sulfúrico é 98. Como eu estou falando de 1 mol de ácido sulfúrico, tem 98 gramas de H2SO4, que correspondem a quantos átomos de ácido sulfúrico? Opa, átomos não, né? Ácido sulfúrico é uma molécula, porque tem mais de um átomo agrupado. Então, 1 mol vai ser sempre 6,02, ou simplesmente 6 vezes 10 a 23, só que agora, molequinhas de H2SO4. E o volume molar? Qual vai ser o volume molar? Ácido sulfúrico é gasoso? Não, ele é líquido. Tá bom, então, não tem gás. Beleza? Aliás, não tem gás. Não tem volume molar. Tá bom? Metano. Metano, CH4, carbono 12, hidrogênio 1. 1 vezes 4, 4, mais 12, 16. Mais, detalhe, 2 mols. Aqui, esse exemplo está aqui para lembrar a gente que o mol também é proporcional. Quando eu digo que 1 quilo tem 1000 gramas, 2 quilos teriam quantos gramas? 2000. Meio quilo teria quantos gramas? 500 gramas. Meio quilo, 500 gramas. Proporcional. Se aqui eu tenho 2 mols e a massa do CH4 é 16, pelo fato de serem 2 mols, são 2 vezes 16, ou seja, 32 gramas de CH4. Qual vai ser o número de moléculas de CH4? Como são 2 mols, 2 vezes o 6. Então, 12 ou 12,04 vezes 10 a 23 molequinhas de CH4. Todo mundo entendeu por que eu coloquei esse 12 aqui? Como são 2 mols, 2 vezes 6 vezes 10 a 23, 12 vezes 10 a 23. Tranquilo? Beleza. E, metano é um gás, né? Gás natural, gás metano. Beleza. Como o volume molar é de 22,4 litros por mol, e aqui eu tenho 2 mols, então 2 vezes 22,4 litros, que vai dar 44,8 litros. Certo? E a mesma proporção que serve para multiplicar, serve para dividir, né? Se mantém. Primeiro as massas, né? Massa do cálcio 40, do carbono 12, do oxigênio 16. 16 vezes 3, 48. 48 mais 12, 60. 60 mais 40, 100.
100 gramas é a massa de 1 mol de CaCO3, concorda? Mas quanto eu tenho aqui? 0,1? 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10, né? Tá. Então, 100 gramas dividido por 10, 10 gramas de CaCO3. Então, 0,1 mol de CaCO3 tem 10 gramas. Quantas moléculas? 0,1, então tem que dividir por 10, né? Então, 6 vezes 10 é 23, dividido por 10, 0,6 vezes 10 a 23 molequinhas, vai. É um composto iônico, mas vou colocar molequinhas de CaCO3. Beleza. E o volume? Isso daqui é um gás? Não, calcário é um sólido. Beleza. Se não é gás, não tem volume. Tranquilo? Basicamente é isso. Agora, qual que é a mágica do negócio, gente? É muito simples. O quê? Aqui nessa relação, a gente tem 4 unidades de medida, aliás, 4 grandezas, certo? Tem mol, tem massa, tem número de partículas e tem volume. Dessas 4, na regra de 3, você vai usar 2. Uma que o exercício te fornece e a outra que o exercício te pergunta. Sempre resolvemos os exercícios de cálculos químicos por regra de 3, que é muito, muito simples mesmo, juro. Então, dessas 4, você escolhe 2 ou 2 unidades, 2 grandezas e resolve o seu exercício, certo? Isso daqui vai ficar mais simples à medida que você faz mais exercícios. Porque você está sentado na cadeira? Então, firma. Porque, na verdade, o mais importante para resolver exercício de cálculo, que é a parte de cálculo dentro da química, é a interpretação de texto, certo? Se você entende direitinho o que o exercício pede, se você enxerga direitinho a maldade que ele coloca lá no enunciado, você vai bem. E exercício de cálculo, a gente flui, a gente resolve bem quando? Quando interpreta direito e quando faz muitos exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, mais natural isso aqui vai se tornar, beleza? Por falar em exercício, vamos dar uma migradinha para lá, para a gente, vou trocar o quadro aqui, para a gente fazer um pouquinho de exercício, beleza? Então vamos ver alguns exemplos sobre essa aplicação do conceito de mol. Bora lá? E aí, gostou da aulinha? Curtiu? Então, clica no joinha, deixa um like pro Rubão, não custa nada. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada dos próximos vídeos da Química Linda, tá certo? Então, vai lá, faz o que você tem que fazer e o YouTube vai deixar você ciente sempre que o Rubão postar alguma coisa.